eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Glauber Destro, aqui do canal Missões na Europa. E, como vocês sabem, toda semana aqui tem mais algum vídeo sobre como está o cristianismo e o evangelho em algum país da Europa. Sabe que a Europa tem cerca de 50 países. E hoje eu vou conversar aqui com um casal que está na Irlanda e servem lá pela Irlanda. Então vamos conversar um pouco sobre quem são eles, o ministério deles e conversar um pouco sobre a realidade espiritual nesse país. Então, é o Alex e a Poliana, que estão vivendo na Irlanda. Oi, Alex. Oi, Poliana. Tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, tudo bem? Beleza? Tudo jóia. Então, Alex e Poliana, eu queria que primeiramente vocês se apresentassem, explicassem um pouco aonde vocês estão aí certinho na Irlanda, desde quando e quais são os ministérios que vocês têm feito agora nesse país. Bom, eu tô desde 2014, né? Eu sou a Poliana e eu vim para cá solteira. E aí nós éramos amigos no Brasil e aí 9 meses após eu estar aqui, ele veio. Nós começamos a namorar e nos casamos em 2016. Mas desde 2014 eu tenho servido ao Senhor aqui em Dublin. Eu acabei vindo em 2015, já para ter um tempo sabático do meu emprego, saí do meu emprego aí no Brasil, e com intenções de estudar um pouco de inglês, fazer uma pós-graduação, enquanto pudesse participar de uma igreja, servir aqui na Europa também. Acabei conversando com a Poliana antes, conversando demais, já vim orando a respeito de um potencial casamento, nos casamos e hoje temos até um filho aqui na Irlanda já. Em relação à pergunta, sim, a questão de servir de ministério, atualmente, além do Generation, né, que também faço parte, curto um pouco mais da parte contábil, né, que são dentro da nossa igreja, da nossa denominação aqui na Irlanda, que é a igreja, que é a Sila Church. Eu cuido do grupo de brothers, que a gente chama aqui, né, que é o grupo de homens aqui da igreja. Então, com as nossas reuniões semanais, com pregações e estudos focados a esse público. O Generation, ele foi criado em 2014 pelo Tony. O Tony morou aqui por uns 3 anos. E depois eu dei continuidade a esse grupo. Ele tem a função de usar as artes, né, como estratégia, como ferramenta para o evangelismo. E além disso, Deus colocou no meu coração essa visão de enxergar potenciais, que não somente através das artes, mas através de estudos bíblicos relacionados ao evangelismo, como preparar os jovens para poder estarem aptos a enfrentar, seja religiões, seja drogado, seja diferenças de culturas, e com isso foi descobrindo vários talentos relacionados à pregação da palavra. Missionários, evangelistas foram surgindo dentro do grupo. E a gente foi também recebendo convites para estar indo em outras igrejas, para apresentar uma dança, um teatro, e edificar a igreja local, assim como cidades aqui na Irlanda. Além de Dublin, nós fomos para Galway, teve uma cidade... Monaghan, no interior da Irlanda, no norte da Irlanda. Isso, fomos também para a Irlanda do Norte, em Belfast, e podemos levar o evangelho mesmo aqui na Irlanda, né? Mas a gente faz evangelismos contínuos no Temple Bar, que é um lugar muito popular aqui em Dublin, onde jovens vêm até de outros países para cá, porque em Dublin tem cerca de 1000 pubs, então tem muito entretenimento aqui. Então os jovens são todos perdidos mesmo. Embora eles tenham muito assim dinheiro, acham que tem felicidade e tal, mas na verdade não. Então a gente procura estar indo uma vez ao mês nesse Temple Bar e fazer apresentações, entregar folhetos, e a gente faz o evangelismo pessoal, faz orações e encontra pessoas de outros países, né? Fora isso,
recebemos convites também para ir para outros países. Então, já fomos para vários países aqui da Europa, né? Ao todo, nós já tivemos 15 viagens, desde 2015, porque as viagens começaram em 2015. Então, a gente prepara as pessoas para estar indo e ajuda também as pessoas que já tinham chamado no Brasil, elas poderem viver esse chamado delas, né? Então, é um grupo que abrange várias frentes, tanto a preparação quanto a execução. E vocês são um grupo de quantas pessoas, mais ou menos, hoje? Hoje tem por volta de 24, 25 pessoas. Isso assim, que são os membros ativos nesse momento. E praticamente todo mês, gente voltando para o Brasil ou indo para outros países a trabalho, ou estudo, ou universidade. E gente chegando também toda semana como um país nativo de língua inglesa, que tem muitas universidades e cursos de inglês. Então, são pessoas chegando todas as semanas praticamente também. Alguns conhecem e não voltam mais, alguns já vêm já do Brasil ou de outro lugar já direcionado a fazer parte do Generation e chegam aqui já servindo, já saindo para as ruas e trabalhando. Legal. Deixa eu ver se eu entendi bem. As frentes de trabalhos são de artes, onde tem o teatro, tem dança, tem com pubs também, onde entram nos pubs e fazem evangelismo, e tem um evangelismo de rua, nas praças. Seria mais ou menos essas 3 frentes de trabalho, de evangelismo que vocês fazem? Isso. Nas ruas, nos lugares dos pubs, e praças, e nas igrejas também. Nas igrejas para edificação e também dando workshops. Então, a gente leva workshops também. Esses workshops são de quê? Treinamento de evangelismo? O que seria? Treinamento de evangelismo, de dança, de teatro, de tudo que a igreja nos requer de nós. Então, a gente está para servir mesmo. Assim. Eu queria ver um pouquinho melhor com vocês sobre a questão das artes. Por que por que dá certo evangelizar com artes na Europa ou na Irlanda? Qual a diferença aí que a arte vocês estão encontrando que é um meio que chama mais a atenção do europeu? Pode explicar, por favor? Na verdade, a arte já fazia parte da minha vida, né? Então eu nem imaginava que ia usar na Europa um dia. E então a gente fez um teste. Vamos fazer uma dança um dia no evangelismo e atraiu o público todo. As pessoas não sabiam nem o que era, mas começavam a filmar. Então, quando terminava, até iam embora, nem dava tempo de conversar. Mas realmente ela atrai, então ela chama atenção, então a gente usa como uma ferramenta para chamar atenção e depois a gente poder conversar com as pessoas. É uma abertura mais fácil das pessoas de poder se achegar até elas. E um dos pontos, por exemplo, que eu tenho ouvido bastante, conversando com pessoas nas ruas, seja elas cristãs ou não, alguns, inclusive líderes de algumas igrejas na Europa, comentam, puxa, se o meu filho, ou o meu sobrinho, ou o meu neto visse um grupo grande de jovens trabalhando, assim, cheios de vontade de servir ao Senhor, falando do amor dele, eles estariam mais motivados também, por causa do perfil de muitas igrejas evangélicas aqui, não só na Irlanda, como na Europa, com um perfil ainda extremamente tradicional ou fechado a muitos formatos, vamos dizer assim, né, em que às vezes não tem muito espaço assim para alegria. É estranho falar isso, mas não tem espaço para alegria. E a alegria é o que eles mais notam. Eles ficam impressionados. Eles comentam que alegria é essa que vocês têm. Então, é o que a gente escuta em todo lugar que a gente vai. E o termo que eu uso quando vamos em alguma igreja ou nos apresentar, quem somos nós para um grupo, né? O termo que eu uso aqui é assim, que a gente vai no lugar e a gente faz barulho. Faz barulho? Como assim? O que é esse barulho? Ah, sim, peraí, levamos uma caixa de som, colocamos um som um pouco mais street, geralmente, hip hop, para que as pessoas possam, de início, pensar, são alguns artistas aí, quem são esses caras, quem são essas pessoas? Opa, eles são cristãos. Mas cristão faz isso? Começam a se perguntar já. Eles começam a perceber que na letra da música está falando algo sobre Jesus, Deus, então já começam a ver algo diferente.
Então, seria alguns pontos, entre eles a quebra de paradigmas, quebra de preconceitos ou quebra de formatos pré-estabelecidos já da imagem que eles têm de um cristão, às vezes, dentro de um mosteiro, não sei, mas extremamente tradicional, ou em que nada pode, que tudo é proibido para ele. Então, é essa quebra que a gente consegue através das artes. Espero que, a partir disso, alguns, aqueles que estão, por exemplo, na Europa e assistindo aqui o nosso vídeo, poderiam pegar como um exemplo, então, para fazer um ministério de artes, de teatro, dança, na igreja deles também, como forma de evangelismo, seria muito bom, porque a gente está vendo que atrai mais as pessoas, os não cristãos, né, o pessoal nas praças, e com isso, como consequência, a gente acaba quebrando o gelo, quebrando paradigmas e tendo mais liberdade, abertura para falar do evangelho, do amor de Cristo. Que legal. E então, esse Ministério Generation, vocês falaram que tem aí várias pessoas que vêm e vão, e pelo visto, são de vários países também. Se alguém quisesse participar, como é que funciona essa questão? Então, a gente costuma falar para a pessoa que participa da nossa igreja, né? Para ela estar pertencendo ao grupo. Então, a primeira coisa é pertencer à nossa igreja. A gente faz parte do Sila Church aqui. Nós temos um pastor irlandês e ele ama brasileiro. Ele vai fazer 6 anos que ele tem essa igreja e ele atrai brasileiros. Então, ele recebe as pessoas tomando um café e ele fez questão da igreja ter a tradução. Então, a igreja ela é inglês-português. Vem gente de outra nacionalidade, tem italiano, tem francês, tem polonês, tem gente da África do Sul, tem de vários lugares, mas o foco dele são os brasileiros. E a questão de fazer parte do Generation, assim, efetivamente, de vir todas as reuniões e realmente entrar para uma apresentação de teatro, ou chegar aí com a gente, com o nosso uniforme para as ruas, né? Assim, como se fosse um pré-requisito, né? Mas é que antes de mais nada fosse parte da igreja. Né? Tanto que existem outras igrejas com outros grupos de evangelismo, aqui em Dublin, inclusive, que eles fazem parcerias com a gente. A gente vai na data, é o sábado à tarde em tal rua. Eles vão com outras camisetas, com outros panfletos e participam com a gente falando do mesmo Deus. Né? Então, com relação a fazer parte de vestir a camisa e fazer viagens com a gente, e entrar para uma peça, ou para uma dança, ou ministrar uma palavra, algum estudo, né? O pontapé inicial é estar em comunhão com a igreja local. Isso. E depois participar das nossas reuniões semanais, que nós temos todas as quintas-feiras. Então, a gente faz essas reuniões de preparação, de estudos, de treinamento, e então esse faz parte também. Outra coisa, além das nossas idas, a gente serve a igreja todo final de semana, nós temos 3 cultos, e o pastor, ele conta com a gente para quando vier um membro novo, ou alguém que não conhece a Jesus, para a gente estar ali à disposição para conversar e orar com essas pessoas. Então, a gente faz até uma escala entre os jovens do grupo, e eles estão ali à disposição para estar conversando, para estar falando mais de Jesus. Inclusive, a gente está até ajudando um casal da Índia, que uma integrante do grupo está nesse momento lá na Índia. Então, a gente estava até vendendo algumas bolsas que o projeto de lá fazem, que as próprias indianas fazem. Então, elas mandaram para cá, a gente conseguiu juntar um pouco de dinheiro para abençoar o projeto lá. Então, a gente ajuda também nessas partes sociais, né? Amém, que legal. Então, vocês falaram que tem esses treinamentos que vocês podem fazer aí por Irlanda, mas também em outros países vocês chegam a fazer treinamentos e sair para evangelizar e tal. Se alguém gostaria de receber um treinamento desse, que vocês fossem visitar a igreja de vocês, como que poderia entrar em contato com vocês? A gente pode deixar aqui na descrição do vídeo, por exemplo, o site da igreja, ou como vocês gostariam? Sim. Quem quiser fazer parte,
quiser nos convidar para estar indo e a gente poder servir tanto o país quanto a igreja, é só contactar o Facebook. A gente tem o Sila Generation Team no Facebook e tem o Sila Generation no Instagram. Então, são esses 2 contatos que a gente tem, a pessoa pode estar falando com a gente ali. E o que a gente normalmente pede, assim, é que a gente tenha algum lugar para ficar, na própria igreja mesmo, né? A gente pode levar colchão, a gente leva colchão inflável, a gente pode estar ficando na igreja mesmo. E aí que tem uma cozinha para a gente conseguir usar. E, na verdade, cada um acaba pagando a sua própria passagem, né? Então, mas já tiveram igrejas que nos abençoaram com as passagens também, pelo menos com a metade. Então, muitas pessoas que às vezes não têm condições aqui de ir ou de pagar uma passagem, então outras pessoas já abençoaram. Então, a gente fica mais assim, nessa dependência, né, da igreja, da estrutura, de ter um lugar para ficar. E aí a gente poder servir sim a igreja. Os jovens podem estar junto com a gente nesses treinamentos, pode sair com a gente nas ruas. Inclusive, a gente precisa deles, ou do pastor, de alguém da igreja, para direcionar, para mostrar qual praça que a gente vai, algum lugar à noite, o que a gente deve fazer. Então, vai de acordo com o que a igreja vai estar nos mostrando mesmo. E a questão do idioma também. A experiência que nós tivemos tanto em Milão quanto em Barcelona, o fato de jovens da igreja local irem com a gente, assim, vários de nós falamos espanhol e inglês, mas bem poucos falam italiano. Então, tanto pelo italiano quanto pelo holandês, quando estivemos em Amsterdã, os jovens que falam a língua local, de repente precisou traduzir alguma coisa, precisou chegar com um esclarecimento na língua local, estavam lá com a gente, e isso fez uma diferença imensa, né? Então, sim, por ter uma igreja local consolidada, como estrutura. Segundo, porque a mão de obra local também, além de aprender, nos ensina e dá esse complemento que muitas vezes falta nesse outro país de uma língua diferente também. Amém, é verdade. E para terminar esse assunto, então, sobre a Sila Generation Team, vocês poderiam compartilhar algum testemunho, alguma história que vocês lembram aí que aconteceu de evangelismo? Cara, eu vou falar o mais sobrenatural, porque a gente sabe que a Europa ela está dominada pelos muçulmanos, né? Então, em todo lugar a gente encontra muçulmanos, seja qualquer país a gente vai encontrar muçulmano. Então, inclusive, a gente tem muitos estudos sobre muçulmano para preparar o pessoal mesmo para isso. E nessa última viagem agora de Milão, nós encontramos com um senegalês e ele só falava francês, ele falava pouquinho inglês, e Deus usou uma pessoa que falava pouco francês para falar com ele, mais o Google Tradutor, e mesmo assim, através da oração em inglês, porque mesmo ele não entendendo muito inglês, Deus operou poderosamente ali através daquela oração. Ele começou a chorar. E as pessoas que estavam ao redor do grupo começaram a orar, mesmo não entendendo o que estava acontecendo ali com aquelas 4 pessoas conversando com ele. E aí a gente começou a ver o sobrenatural de Deus. Depois daquela oração, ele disse que viu Jesus como pele e osso na frente dele. Então, assim, nossa! Então foi toda vez que a gente conta, a gente se arrepia, porque foi, assim, muito emocionante mesmo. Nossa. E ele acabou baixando a Bíblia, o aplicativo da Bíblia, para ler em francês. E o mais interessante, não foi apenas momentâneo, uma experiência e de repente o cara sumiu. Ele manteve contato com outras pessoas, comentando que estava lendo de virar noites a Bíblia em francês. E um quebrantamento, uma transformação assim absurda, de encher os olhos, de nos motivar de uma forma assim. Ok, se era para vir para a Europa, morar 10 anos para isso acontecer, já valeu a pena. Mas, se Deus permitir, muitas outras situações ou experiências sobrenaturais como essas estão por vir. E o que a gente viu com isso tudo é que, por mais que a gente estuda, por mais que a gente possa saber sobre o Corão, línguas, saber sobre idiomas, as línguas,
Deus, ele agiu ali sem precisar falar nada de religião. Ele nem tocou na religião dele. Foi Jesus mesmo aparecendo para ele, então isso foi louvável mesmo, né? Foi a obra do Espírito Santo. Então, Amém, amém. Glória a Deus, que lindo. Como é maravilhoso a gente ver que no evangelismo que a gente faz, vidas podem ser transformadas da água para o vinho, né? Como a gente sabe, assim, sem a gente esperar, né? É uma bênção isso. Espero que vocês possam aumentar e continuar cada vez mais com esse ministério de vocês, e eu espero que mais pessoas possam ser influenciadas nesse ministério. Eu acho que eu estou vendo aqui um bebezinho. Quem é esse bebê? Tá todo feliz aqui. Ele tem 7 meses. Vai para 7 meses. Bom, eu queria dizer para vocês, Alex e Poliana, que Deus abençoe muito vocês nesse ministério da Generation, Sila Generation Team, né? Completo aí a definição, né? Que Deus abençoe muito esse ministério, que vocês possam fazer muito mais saídas evangelísticas e serem usados por Deus, serem canais de bênção aí de Deus para as outras pessoas. Bom, eu gostaria de conversar um pouco mais com vocês agora sobre um outro assunto, que é sobre a Irlanda. Eu acho que tem muita gente no Brasil, muitos de nós pensamos que a Irlanda é um país onde tem muitos evangélicos, então não precisa aí fazer missões. Tem um segundo grupo de pessoas que eu acho que eu me encaixo nesse segundo grupo, que é que a Irlanda tem muitos cristãos evangélicos, mas a maioria não é praticante. Então tem uma pequena porcentagem de praticantes. Essa é a realidade que eu tenho, a visão que eu tenho da Irlanda. Mas eu gostaria que vocês nos explicassem melhor, de acordo com a visão de vocês, os estudos, a vivência de vocês, qual é a realidade espiritual da Irlanda? Bom, com relação à questão de cristãos aqui na Irlanda, eu não digo nem a questão de cristãos evangélicos, né? Assim, a Irlanda como um país oficialmente católico, com todos os feriados e costumes muito parecidos com os nossos do Brasil aí, né? De celebrar dias de santo, de celebrar, inclusive os mesmos feriados que a gente tem aí no Brasil, né? Então, com relação a isso, que já vem com a própria religião oficial, o fato de ser católico, né? Então, automaticamente, se você não é nada, eu sou católico, né? Mais ou menos assim, com algo muito parecido com o que temos aí no Brasil, né? Isso já está mudando no Brasil, isso aqui está em vias, em processo de mudar cada vez mais aqui na Irlanda também, nesse primeiro ponto, né? Com relação a existir um percentual pequeno, médio, de cristãos evangélicos, mas não praticantes, acho que sim, é um número pequeno de cristãos evangélicos, são poucas as igrejas irlandesas, as igrejas que vão existir aqui, são igrejas, são ministérios internacionais, a maioria deles, né, com inclusive a famosa Vineyard aqui, tem um pastor americano, inclusive, que a missão dele estar aqui como pastor, cuidando da igreja no ministério local aqui, para desenvolver o evangelho aqui, né? Então, assim, ao passo que, como a gente costuma dizer até meio brincando, que quando o irlandês se converte de verdade, ele fica doido de querer falar para todo mundo, e esse país ninguém me entende, né? Eles ficam indignados que as pessoas do mesmo da nacionalidade deles, irlandeses, estão cegas, não estão entendendo, não estão querendo entender isso que eles acabaram de descobrir, né? A verdade, né? Então, é esse contexto. Até tive a experiência de ir em um lugar específico aqui, em Dublin, em que tem muitos senhores, muitos de idade mais avançadas, e a maioria deles são mais sozinhos, ou viúvos, ou assim, a família já não está mais com eles, né? Então, existe uma terceira idade aqui um pouco mais solitária deles. E Deus tocou meu coração para que eu fosse alguns sábados seguidos lá e conversar com esses senhores, né? E a maioria já com a sua ideia já formada sobre Deus, nos moldes de ir à missa, porém de vez em quando, de que eu, fazendo pelas minhas obras, por eu ser bom, eu tenho
a aprovação de Deus. Então, assim, eu não faço nada de errado, eu não matei ninguém, eu não roubo, ok, às vezes eu conto uma mentira, mas eu faço coisas boas, né? Inclusive, eu mando dinheiro para a África para ajudar as crianças. Então, assim, muito fundamentada nas obras e fundamentada no... Eu não sou tão ruim assim, né? Então, é nesse ponto que, às vezes, existe uma pequena abertura para conversar com as pessoas locais, né, de que não é pelo seu próprio esforço e tentar colocar consigo da graça mesmo. Mas né, um dos acabou falou que nem conhecia Jesus. Peraí, eu sou católico, mas não precisa de Jesus, não precisa de Jesus. Alguma coisa desse tipo também, uma confusão assim, né? Foi um caso isolado e uma conversa que eu tive com o Senhor nessas mesmas idas, né, nesse Jardim Botânico aqui, né, em que tem esse perfil de público lá. Então, no caso da República da Irlanda, no qual a gente está, aqui é muito mais católico do que evangélico. Evangélico aqui não tem quase nada. Agora, lá na Irlanda do Norte, quando nós fomos em Belfast, que fizemos evangelismo lá, realmente a gente encontrou muitas pessoas nas ruas que estavam até, em vez da gente orar por elas, elas oraram por a gente, porque estavam dando graças a Deus porque a gente estava fazendo esse trabalho. Então, a gente encontrou muita gente evangélica na Irlanda do Norte, mas aqui na República da Irlanda, não. Isso são esse tipo de perfil que eu comentei anteriormente, né, de umas igrejas um pouco mais, não digo envelhecidas, mas um pouco mais restritas e formatadas assim, em que, sim, eles têm boa qualidade nos estudos, no ensino, pelo que eu pude conversar com essas pessoas na Irlanda do Norte, né, mas talvez, assim, essa um pouco mais de ousadia ou alegria de pregar o evangelho e pagar o preço por isso, né, é o que a gente pode quebrar e trabalhar no caso da Irlanda do Norte, né, no caso da Irlanda República, que a gente comentou anteriormente, esse perfil tradicional evangélico, esse perfil tradicional católico apostólico romano. Ah, ok. Então existe uma boa diferença aí entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Muitos de nós não sabemos muito bem. Vocês poderiam explicar um pouco dessa questão de Irlanda do Norte, Reino Unido? Como é que é geograficamente aí ou politicamente essa diferença? Assim, a Irlanda como um todo é uma península, apenas é uma ilha, praticamente, né? Só que ela é dividida, né? Entre a Irlanda do Norte ao norte e a Irlanda República. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, ou seja, ela bate continência, ela obedece às questões do parlamento e as questões políticas, econômicas da coroa britânica. Então, o Reino Unido, que é composto por Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra, centralizada politicamente e economicamente na Inglaterra, na figura do primeiro-ministro e da rainha também, a rainha Elizabeth. Então, assim, por mais que eles sejam um povo irlandês de mesma origem, a Irlanda do Norte ela faz parte politicamente do Reino Unido, né, que são esses compostos pelos 4 países. A Irlanda República, que é a Irlanda que a gente mora aqui, já tem todo o perfil mais europeu, inclusive na questão de participar da União Europeia, né? Um assunto que está mais em pauta hoje aqui, inclusive deve chegar muitas notícias aí, é o Brexit, em que o Reino Unido está saindo da União Europeia. De que forma que isso vai ser feito politicamente, economicamente, entre outras coisas, é o que está em pauta, né? Inclusive, uma das pautas se vai ter fronteira fechada entre a Irlanda República, onde moramos, e a Irlanda do Norte, né, que é uma extensão bem grande, e seria o caos se eles colocassem de novo polícia de fronteira aqui nesse lugar. Esse é o contexto e a divisão. Ou se ela se unificar, né? Existe uma pequena possibilidade da Irlanda do Norte fazer o exit do Reino Unido, ela sair do Reino Unido e se reunificar a Irlanda República, sendo uma Irlanda Reunited, e fazer parte da União Europeia, ou ela simplesmente sair do Reino Unido e ser um Estado independente, também fazendo parte da União Europeia.
com todas as suas vantagens e desvantagens também econômicas, entre outros aspectos. Mas essa divisão da Irlanda do Norte e a República da Irlanda foi através da guerra que teve aqui, até com os protestantes mesmo. Inclusive com essa roupagem ainda de guerra civil mesmo, né, em que a Irlanda do Norte é protestante, nesses termos mesmo, e a Irlanda República é católica. Então, por isso a gente não está se entendendo aqui, então vamos separar como pretexto também. Mas, historicamente, existe uma história longa com relação à ocupação britânica aqui, inclusive de construir universidades, de construir, de ter cargos públicos ou escolas, por exemplo, em que você teria que ser protestante para poder fazer parte desses órgãos do governo ou participar dessas universidades. Tem todo esse contexto também de imposição que veio da coroa britânica no passado, o que faz com que, hoje em dia, eles até não curtem muito essa questão de falar que é protestante. É muito sério quando fala isso. Que remete à religião imposta como pretexto mesmo, religião protestante da Inglaterra, com o pretexto de tentar fazer uma divisão aqui, tentar diminuir o povo irlandês e que a cultura britânica seja imposta aqui. Então é isso que a gente pode trazer para resumir um pouco do que a gente vive, sente e conversa com os locais. Interessante. Então, a partir disso, a gente percebe que a questão da história política está muito ligado com a religião, né? Então, quando nós vamos evangelizar na Irlanda ou no Reino Unido, na Inglaterra, falando protestante, nos definindo como protestante, bem provável que a pessoa vai acabar fazendo uma definição não só religiosa, bíblica, do que é esse protestante, mas também histórica, política, o que não é muito, muito bom. A gente quer falar Cristo, né? Quando a gente fala protestante no Brasil, a gente lembra de pessoas que querem seguir a Bíblia, então somente a Bíblia. Mas, pelo visto, nessa região da Europa, quando se fala protestante, está muito ligado à questão histórica e política. É isso mesmo? Inclusive, a gente está até estudando sobre isso, para a gente se aprofundar mais sobre a história da Irlanda, né? Inclusive, vamos ouvir até sobre os abusos que as igrejas católicas fizeram no passado e ainda ocorrem. Então, é bem forte aqui algumas coisas assim, né? Então, se existe, digamos assim, uma certa resistência à terminologia protestante, em decorrência da ocupação britânica aqui, a Igreja Católica também, através de abusos de bispos e padres, aqui no passado também, assim, tem uma rejeição grande. Então, assim, acaba ficando... Se tinha pessoas que deveriam ou que poderiam estar aqui para falar de Cristo, são provenientes de denominações ou linhas de que culturalmente já é inaceitável pelos motivos de erros humanos, né? Não de erros de Deus, divinos, mas os erros que homens do passado fizeram. Né? Então, que Deus nos dê sabedoria, discernimento, para quando nós formos sair para evangelizar, que a gente consiga de forma clara explicar para as pessoas, definir melhor as coisas, mostrando que a gente quer levar a Cristo e não que eles venham rotular a gente como protestante, histórico, assim, né? Ok. É só Cristo mesmo. Amém. Então, nós conversamos aí sobre a Generation, o Ministério Generation, no qual vocês fazem parte. Conversamos sobre como é que está a realidade da Irlanda, vendo um pouco a diferença aí de alguns outros países ao redor. E queria saber mais sobre a igreja evangélica presente na Irlanda. Como é que é essa igreja, a liturgia, ou se ela é forte no sentido de que tem associações, instituições e denominações fortes, qual é a denominação forte? Esse aspecto da igreja protestante aí no país. E na questão de regiões, se no sul, no norte, onde tem mais protestantes? Bom, com relação a denominações, as grandes denominações que tem no mundo inteiro, também temos aqui na Irlanda, né?
inclusive a questão da Igreja da Assembleia de Deus, né, com todo o seu perfil, a Batista também está presente, a Presbiteriana, a Metodista tradicional também está presente com igrejas, ou várias igrejas também, inclusive algumas denominações de origem africana, bem pentecostais mesmo, estão aqui de forma bem forte mesmo, com igrejas médias, grandes também. Então, e tem questão igrejas de denominação também, de muitas nações. Tem uma que chama All Nations, e o pastor é irlandês, e tem gente, várias nacionalidades nessa igreja, né? Então, que já tem famílias aqui por anos e tal. E com relação ao ensino... A quantidade de pessoas varia entre 100 e 150 por igreja. E tudo que a gente já conhece de ensino, que a gente pode encontrar numa presbiteriana, ou numa batista, ou numa metodista, ou numa igreja Assembleia de Deus, assim, tudo isso a gente encontra aqui também, né? A origem é a mesma, o ensino é o mesmo, os pensadores influentes são os mesmos que a gente conhece. Então, assim, com relação até da qualidade, pode-se dizer, sim, que existe uma qualidade boa e uma diversidade boa, apesar de ser um percentual muito baixo de pessoas que vão participar semanalmente, inclusive fazer parte sendo membro, né, e que tudo que isso implica, né, de ser membro efetivo, ativo de uma igreja. Mas confesso que é bem difícil seguir uma igreja aqui. Se não for mesmo assim, a ação do Espírito Santo, a obediência a Deus mesmo, aqui tem muitas coisas que atraem os jovens. Então, eles se perdem mesmo. Ou o pessoal vem para cá e se perde, ou se fica com Deus de uma vez. Tem essas duas coisas que acontecem aqui. Pessoas que estavam afastadas no Brasil e se reconciliaram com Deus aqui, e outras que se perderam totalmente. É até triste. Essa é uma realidade que tem em toda a Europa. E a gente vê jovens, até jovens evangélicos, que chegam na Europa e acabam, quando encontram emprego ou se relaciona demais com os alunos, com a escola, e acaba não tendo tempo para ir para a igreja e tal, pronto, aí fica complicado e muitos deles acabam se desviando, ou alguns deles acabam se desviando. Então, a gente tem que orar realmente por isso. Eu vejo o secularismo é o que influencia muito os jovens, os europeus, jovens europeus a não quererem saber mais de religião, de Deus, de cristianismo, acabam virando contra o cristianismo, acabam não querendo acreditar em Deus e só querem pensar nos seus prazeres da vida, ir nos pubs, se divertir com os amigos de noite, final de semana, ter essa vida muito secularizada, né? Bom, então, vocês falaram que tem uma frequência de mais ou menos 100, 150 aí. Eu acho que essa é uma realidade mais em Dublin, que é uma grande capital onde tem bastante evangélicos, né? Do que em outras cidades, né? Tá bem? Na Irlanda, quais são as cidades principais, as grandes capitais que tem na Irlanda, onde tem mais população? Então, com certeza, a gente vai encontrar mais igrejas com um número assim. É só Dublin ou tem alguma outra cidade também? Existem mais 3 cidades que são referências aqui, porém são bem pequenas, né? Cork, Limerick e Galway. Assim, Galway, que é uma cidade que eles falam que é uma cidade grande, estruturada, é uma cidade de 70 mil habitantes. No interior de São Paulo tem várias cidades desse tamanho que a gente fala, é uma vila. Né? Então, assim, a ideia que eles têm de cidade grande, estruturada, às vezes gira em torno de 70 a 150 mil habitantes. Né? Dublin é Dublin, com seus 1,5 milhão de habitantes, na grande Dublin. Né? Então, já tem essa pegada cosmopolita, digamos assim, né? Mas nessas outras cidades também você não encontra muita igreja, não. Vai encontrar uma ou outra, e com a população, com público menor nas igrejas. E vai proporcionar ao tamanho da cidade mesmo. Imagina uma cidade de 70 mil habitantes, com um percentual baixo já de cristãos evangélicos,
muito menos ainda os que são praticantes frequentes de uma igreja, do ministério local. Aí o número já caiu para, reduziu para uma família, às vezes, dentro da igreja, né? Então, é uma realidade. É verdade. Então, nós já estamos terminando aqui a nossa conversa, a nossa entrevista, e eu queria que vocês dissessem como nós podemos orar pela Irlanda. Tem gente que assiste a gente, existem muitos evangelhos que são intercessores e querem orar mais específico. Quais são os grandes problemas que a gente, da Irlanda, que seria bom a gente orar? E também como que nós podemos orar por vocês como família e como igreja, como ministério. Assim, em termos de país, acho que a Irlanda tem saído, né, nas notícias aí como a pioneira em liberação de muitas coisas, né? Uma delas, alguns anos atrás, foi a questão da equalização de gênero, né? Mais recente agora foi a questão do aborto, em que passou no referendo como o aborto ser legalizado. Então, assim, antigamente, como todo país tradicional católico se posicionaria contra, eles estão extremamente flexíveis para pontos inaceitáveis como esse, né? Então, o primeiro ponto seria na questão política mesmo, política administrativa do país mesmo, com relação à perda dos próprios valores que eles deveriam ter como tradicionais, entendeu? Num segundo momento, orações para que sejam enviados trabalhadores. Muitos trabalhadores, o trabalho é árduo, o trabalho aqui é constante. Um dos perfis, um perfil forte que o irlandês tem é que ele precisa te ver várias vezes para que ele possa ter uma abertura maior para uma conversa ou para que ele possa considerar um pouco mais o que você está falando, né? A experiência que eu tive, por exemplo, de sábados seguidos no mesmo lugar, né? Já foi um outro colega evangelista irlandês que me deu essa dica, né? Que se a mesma pessoa, eles são muito de hábitos de ir nos mesmos lugares, nos mesmos horários, né? A pessoa começa a te ver várias vezes lá, ela vai começar automaticamente, intuitivamente, ter uma abertura ou ter uma certa curiosidade, né, de que você faz parte do dia a dia da semana dela, né? Então, daí a importância de que sejam enviados trabalhadores evangelistas para a Irlanda. Mas ainda continuando sobre a cultura, né, a Igreja Católica, é importante orar pelas pessoas que são abusadas, né, e ainda acontece o abuso, que é muito maquiado dentro da igreja, e inclusive há também sumiço de crianças. Tem muitas vezes, em algumas igrejas, tem umas fotos de umas crianças que sumiram e ninguém sabe, e eles maqueiam, não sei, ele não fala nada, nem nas notícias saem. Então é uma coisa assim que esconde muito, né, o que tem acontecido. Então, orar em relação a isso também. E em relação ao ministério, Deus continuar capacitando a gente, né, para estar desenvolvendo mais esses treinamentos e a gente poder cada vez mais sendo usados através do Espírito Santo mesmo, não por nossas forças ou por causa de algum talento, mas que seja sempre a ação do Espírito Santo mesmo, através das nossas vidas, né, e que essa rotatividade não é fácil, porque as pessoas entram, vão embora e tal, mas a gente crê nesse chamado de Deus, né, e Ele tem nos sustentado. Então é isso. Amém. Aqui no nosso canal, no nosso vídeo, tem muitos pastores brasileiros nos assistindo, muitos líderes espirituais nos assistindo, e também gente, jovens principalmente, que tem um chamado para ir servir na Europa. Que mensagem vocês poderiam deixar para eles, talvez dicas ou um apelo para a igreja brasileira em relação a essa realidade que a gente tanto conversou aqui no nosso vídeo sobre de evangelizar na Irlanda? Talvez muitas igrejas, acredito eu que muitas mesmo, não estão vendo a Irlanda, não estão vendo a Europa. Então, que mensagem vocês poderiam dar para eles? Que assim como eu, quando vim para cá, não sabia o que era Irlanda, que
que vocês olhem mais para a Irlanda, sabe? Que a Irlanda precisa de Jesus. São poucos os que estão trabalhando, são poucos que estão investindo em vidas. E então, assim, que vocês possam orar por esse país, possam aprender a conhecer mais sobre a história, sobre a cultura, se preparar mesmo, e que se Deus chamar e vocês vierem para cá, que vocês sejam muito usados para a glória dele. Esse é o meu desafio mesmo para vocês. Amém. Muito obrigado, então, Alex, Poliana, pela oportunidade da gente conversar aqui hoje. Deus abençoe muito vocês. Eu, minha família, a gente vai estar orando por vocês. Espero que muitos daqui do nosso canal também possam orar por vocês, ministério de vocês, pela Irlanda. E é isso. Deus abençoe vocês aí com o filhinho também. É isso. Muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe também. Obrigadão, um Obrigado por tudo. Gente, esse foi mais um vídeo sobre como é que está o cristianismo, o evangelho, em vários países da Europa, e agora sobre a Irlanda. Como vocês podem ver, ficou bem claro de que há muito que ser feito para proclamar o reino de Deus nesse país, na Irlanda. Então, continue assistindo os nossos vídeos, acompanhando, e vamos orar sim, vamos fazer a diferença nesse país.